Quando nós começamos a falar de todo esse enredo, automaticamente todos nós estamos conectados, é como se todos vocês fossem parte de mim. A soma dos espíritos não forma um todo? Allan Kardec, questão 151. Embora estando na plateia, nos comportando como um único ser, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua individualidade. Então, assim como em todos esses seres que existem em nós. Por isso que a gente, mesmo com certa dificuldade em nomenclaturas, porque no mundo espiritual temos nomes diferentes, porque são seres vivos quando se fala com elementos, né, desde o princípio inteligente a qualquer outro estágio. E cada um se apresenta com o seu nome, não com o nome que a gente dá a eles. Eu sou fulano. Como vocês perceberam no livro, alguém muito pequeno no universo que antecede a matéria fluida universal. E parar Pietro Baldi, quem és tu que nos ouve? Ou quem és tu que ouves? Ouça, nós te falamos. Imagina se um princípio inteligente, o que você quer que eu te faça? Lembra quando eu disse a vocês, numa época, a minha primeira psicografia, que era inspirativa e intuitiva? Vejo pequenas luzes querendo me servir. Penso num elemento subatômico e ele se faz. Penso num átomo, penso numa molécula. Isso foi a minha primeira, está guardado até hoje. Não era a psicografia mecânica, foi vindo aquilo e eu fui vendo essas pequenas luzes. Depois, mais tarde, achei isso em Camille Flammarion, na obra Narrações do Infinito. Quando ele sai do corpo e começa a ver essas pequenas luzes, e conforme ele ia mentalizando, ia se compondo esses mundos. Por isso que nós fizemos questão de falar de algumas características desses tecidos, principalmente das células do sistema imunológico, e cada uma com sua função e as subdivisões dentro delas próprias. No caso dos leucócitos, dos linfócitos, dos monócitos, é tanto nominho, tudo parecido. Ontem eu me atropelei lá no neosinófilos. Oi? Começa com E, né? Eosinófilos. Ou eosinófilo. Então, cada nominho que você tropeça, que fica tudo parecido. Neutrófilos, eosinófilo, brasófilo. E aí, né? Tudo parecidinho. E quando a gente estuda o sistema linfático, aí você percebe nos tecidos desse sistema algo parecido com o sistema circulatório, mas superior ao sistema circulatório. Porque do sistema circulatório, no processo evolutivo, nós migramos para o sistema linfático. Do sistema linfático, você percebe esse sistema e o circulatório servindo o sistema endocrínico, ou endócrino, o nome antigo, mas se servem é porque intencionam viajar para lá no futuro. E quando lá se achegam, você percebe que eles servem o sistema nervoso. Então agora, imaginando os tecidos nervosos se valendo de outros tecidos para se expressarem, que esses tecidos endócrinos. E eles, tecido linfático, tecido sanguíneo. Agora esse enredo levando nutrição, orientação a todos os demais sistemas. Aí você percebe, mas mesmo sendo o sistema ósseo um tecido, nutrido às vezes por outro tecido, vê seres incorporando outros seres,
juntos se transformando em realidades maiores. Então, quando compreendemos, pelo menos em parte, os alimentos que estamos comendo, mediante o tecido que nós queremos rejuvenescer ou fortalecer ou torná-lo mais elástico, para que a pele tenha uma elasticidade, para que a gente não tenha que colocar lá o botox e endurecer o povo, enrijecer o povo. Então a gente pode fazer um outro tipo de botox espiritual e a pele ficar com a mesma elasticidade. Mas quando a gente fala da possibilidade de raspar uma simples casca de banana por dentro e fazer uma máscara para trazer elementos nutridores para as células que compõem os tecidos, tanto o epitelial, que forma, na realidade, o tecido epitelial que forma a epiderme, a derme. Quando a gente fala da endoderme hoje, mudar o nome também é hipoderme, a gente já vê na hipoderme não mais o tecido epitelial propriamente falando. Ele já tem, pelo menos em parte, tecido conjuntivo nesta camada. E antes, porque essa camada mais resistente é onde, quando a gente vai dar um ponto, vai fazer uma costura nos tecidos, mas exatamente nessa camada ou numa camada que antecede, que ela existe em várias frequências, nós chamamos de tela basal ou lâmina basal, que já basicamente é feito de tecidos do sistema linfático, já de elementos dali e até do tecido conjuntivo propriamente dito, que ele tem uma função, além de outras, de preenchimento e de nutrição ao mesmo tempo. Só que tudo isso são seres que nós criamos. Por isso que ao reconstruir a coluna, estudando o tecido ósseo, tecido sanguíneo e os demais envolvidos, você consegue, porque você começa a criar ou importar a mão de obra para o fim específico. Do contrário, você apenas vai mentalizar a semelhança de um mantra, a coluna é feita, mas alguém vai ter que fazer por você. Você imagina uma coluna nova, os movimentos, né? Mas não tem sequer noção vamos falar deixa eu arranjar uma palavra aqui bem chique, da importância do colágeno, da importância do ferro, da importância dos elementos envolvidos que vão te ajudar a recompor as cartilagens, por reconstruir as vértebras e não reconstruir as cartilagens que vão fazer o amortecimento entre uma e outra, e a resistência nos ligamentos destas vértebras nesta cartilagem, porque não você vira, rompe. Você imaginou a resistência disso? Que a gente faz cada movimento, essas criaturinhas que fazem contorcionismo, você fica imaginando a elasticidade daquilo, porque do contrário arrebenta. E além de fazer esse processo, ele está protegendo a medula espinhal, que se romper o encapsulamento da medula, você fica imaginando, mas é um tecido líquido, e rompeu, acabou os movimentos. Como que vem comandos num tecido líquido, onde está mergulhado os neurônios de associação, e com a sabedoria desse povo, que sabe interpretar a petição do neurônio sensitivo e sabe comandar os neurônios motores para fazer tais ou quais movimentos. Aí nós queremos o resultado, mas não damos nem o alimento adequado. A música, que vai basicamente transformar a nossa essência consciencial virtuosa em vibrações, em átomos, em moléculas. A música. A gente ouve uma música como a do Lino, e às vezes nem percebe o que está acontecendo no processo criativo, e se aproveitarmos, a gente faz uma plástica em alguns minutos, e dos pés à cabeça, ou da periferia ao centro.
E com toda essa estrutura harmoniosa da música durante a confecção de um alimento, imagine o que é que nós estamos fazendo com o alimento. Na especialização desses tecidos vegetais, podemos dizer com segurança tecidos minerais, animais, mediante o que se pretende para com eles. Porque agora já estão sendo capacitados, sendo orientados para entrar no universo para tal fim. E onde vocês já leram no livro, com Deepak Chopra, nós colocamos no nosso do Conexão Saúde, então as moléculas do suco de laranja sendo preparadas para ser incorporadas, absorvidas nas estruturas que delas necessitam. E aí não temos sequer a noção que a vitamina C se traz para dentro do corpo no mínimo 1 hora após a refeição. Junto vai aterrorizar os elementos na hora da refeição. E agora eu vou pegar no seu pé. Aí compra um suco de laranja só porque falaram para você que é puro. Quero ver um suco de laranja puro, sem aditivos, ficar naquelas garrafinhas tantos dias, se o negócio em meia hora 75% vai embora. Então, para aprisionar em parte o povo, vai ter alguém ali muito mais maléfico do que se tomássemos o suco após 1 hora. Então não se engane, se quer trazer vitamina C para o corpo, traga de boa qualidade, ou espreme o suco de laranja na hora, come primeiro. Terminou a refeição? Agora vamos preparar a laranja daqui um pouco. O ideal 1 hora antes, porque deu tempo do corpo fazer a metabolização de certas estruturas. Agora está pronta para ser carreada para o interior da célula. Agora traz a equipe especializada para tal. E a gente coloca lá a acerola e quer colocar açúcar. Quer detonar o povo? Fala. Agora não quer deixar ele trabalhar? Então fala antes. Agora eduque o paladar e traga, de preferência, a fruta. Mastigue. E mastigue com semente tudo. Sem jogar nada fora. Porque dá para mastigar e engolir, não dá? É uma belezura. Porque bateu, destruiu todas as fibras. O ideal na laranja é tirar a casca e comê-la com bagaço e tudo. Se não conseguir comer a semente, porque é fantástica para o processo digestivo ajudar, tire a semente. Mas pelo menos coma o gomo da laranja ali com bagaço e tudo. São pequenos gestos que nos ajudaria grandiosamente, mas a facilidade, então eu quero uma coisa rápida, então eu compro pronto. Mas o que você está comprando pronto? Qual alimento hoje, se você quiser conservá-lo além de tanto tempo que é o tempo de vida útil dele, você não vai ter que aprisionar? E diga-me, qual alimento ou ser aprisionado vai trabalhar com equilíbrio? Por isso que os enlatados, os embutidos, faz um desastre em nossa vida biológica. E o congelamento? Você não deveria ter perguntado. Que só de colocar na geladeira embaixo, ele já começa a se revoltar com você e perde. A consciência mais nobre já vai embora. Ele vai mudando o seu sabor, a sua qualificação nutritiva, e a cebola, a cenoura, a beterraba, o tomate já não vai ter mais os nutrientes que teria se estivesse natural. E congelou, você pode, faça o experimento você, congele uma acerola vermelhinha, pega a mais vermelhinha que você tiver e diga-me 6 meses depois, ou até a partir de 3 meses, que cor ela está. Ela vai ficar amarela, depois vai embranquecendo. Quer dizer, todo o povo vai embora. Não adianta você querer aprisionar. Agora, se for um caso, você errou o cálculo, aí quer salvar o povo, aí você pode levar para o congelador para ir juntando aquelas porções para fazer uma sopa, um caldo. É válido porque você tem uma intenção nobre. Agora não esqueça o povo lá.
porque eles não vão ficar se esperando sua boa vontade. Fala, durante a semana, então as porçõezinhas que forem sobrando. O feijão eu faço. Coloco ele à noite, após lavá-lo, com água somente. Colocou o detergente num legume, no feijão, a desculpa que vai lavá-lo, está empesteando. Então lava com as suas belas mãozinhas, com a água corrente, água filtrada ou não, que o filtro maior está no próprio pensamento, nos sentimentos. Deixa ele de molho. A sua consciência se expande, ele fica facinho de ser cozido. No caso que eu gosto de fazer o baião de dois, já dou uma refogada no cabra, jogo o arroz, refogo junto, ele cresce, ou melhor, ele se deixa, permear pela água e juntamente com o arroz ele já cozinha. Já fica os dois abraçados numa química legal. As porçõezinhas. Então não precisa eu cozinhar uma quantidade de feijão numa panela de pressão que vai além dos 100 graus e expulsa mais de 90% do que ele tem de vida útil. A gente fica com aquela massa, congela ainda em porções, por comodismo, perde mais um tanto. Pelo menos se eu tenho noção que congelando junto um limão, para tentar buscar convidar de volta o povo que fugiu e reavivar a consciência dele após descongelado de maneira natural embaixo na geladeira, nunca fora, e nem colocado lá aquela pedrinha de gelo com água, ele naturalmente no seu tempo, e após temperar, ferver, tudo. Agora polvilhe com o limão que você ralou com casca e tudo, ele dá uma reavivada na consciência. Mas tem outras maneiras. E quantas pessoas deixam de comer o feijão e comem apenas amido, porque arroz que a gente compra no supermercado é amido. Eu conheço beneficiadoras de arroz, já plantei o arroz, já soquei no pilão, conheço as beneficiadoras que tiram apenas a casca, e aquilo chamamos de arroz integral. Agora esse que compramos com o nome tem 2 polimentos, quer dizer, mais de 60% dos nutrientes ficou lá no farelo, que normalmente vai para os porquinhos. Se viessem para nós como o farelo de arroz que a gente tivesse o hábito de usar, seria aquele polimento. Então, já perceberam esse falérinho de arroz que é meio begezinho, da cor da sua calça, mais ou menos assim? Ali está o polimento do arroz, que esse agulhinha que a gente vê aí e tal, 5 polimentos, e só fica o amido. Se tiver o feijão junto, o feijão ajuda a neutralizar os efeitos maléficos do amido, mas a gente não quer comer o feijão porque dá trabalho, ou por não ter o hábito, e a combinação seria a dos dois, e um ajudando o outro, transforma-se juntos em mais de 60% da energia que o corpo necessita, fisicamente. Mas a gente come só o arroz. Para comer arroz, come batata. Traz o carboidrato da batata. Se quiser expandir os músculos, traga da batata doce. Se quiser o energismo fantástico, a batatinha. E vai entendendo um pouco melhor. Porque a gente cria o hábito de comer tal coisa, e se tivesse um arroz integral de fato, um feijão integral também, onde não foi nenhum elemento atormentante para a sua vida, e um um sofisticado ovo criado naturalmente, eu tenho a refeição perfeita, só com 3 elementos. Agora, se eu quero uma digestão mais rápida, eu convido a fruta do tomateiro, convido lá a folha do alface para gerar a parte de fibra para acelerar o processo digestório. Não, mas eu sou carnívoro, então come só carne, vai ficar 72 horas no seu intestino, vai apodrecer e não vai aproveitar quase nada no final das contas. Agora, se você trouxe pelo menos a salada ricas em folhagens, você vai acelerar o processo para menos de 24 horas
vai ter benefícios fantásticos e ajudar no seu processo. Então, pelo menos isso precisamos fazer em nosso benefício, ou a benefício desses tecidos que carecem de elementos criados de dentro para fora. Se eu não sei criá-los, eu vou ter que importá-los. Então, se eu ainda não sei criá-los de dentro para fora, porque eu tenho fontes de energias para isso, então eu preciso ter consciência do que eu vou trazer de fora para dentro. Mas aí escolho todo mundo bonitinho, e na hora da refeição eu não estou presente. O corpo está ali e eu fiquei em algum lugar enroscado. É melhor não comer. Porque dependendo da minha postura, todos os elementos mais sutis fogem de mim. Só do meu campo vibracional aproximar-se dos alimentos, e eu não estando presente e consciente do que vou fazer, a maioria fala, eu não vou para esse universo, eu não sou obrigado. Eles são livres. Quando a gente vai comprá-lo na feira, no supermercado, que a gente já tem as ideias meio distorcidas, a maioria dos elementais já não vem conosco para casa. Então isso que nós precisamos tomar consciência, para que quando formos trabalhar uma tristeza, que é algo mais complexo, sofisticado em relação a um tecido físico, eu ter autoridade moral para que ela pare, sente lá na cadeira ou deite no divã, na maca, fala, eu vou te consertar aqui, eu vou dar uma assistência a você. Agora, se eu nem sei o que é, ele fala, mas um instinto, o que é instinto? Então, Pietro Baldi fala que do meu subconsciente fraciona-se em pequenas almas instintivas, seres para me ajudar a governar os meus órgãos. Então são pequenas almas. Bom, o que são energias vitais? O Allan Kardec perguntou o que pensar da alma subdividida em quantas partes foram os órgãos, os nervos, os músculos. Se você estiver falando da alma vital, está certo. Então, são almas vitais que estão me ajudando a gerar e nutrir, ou organizar e manter. Bom, se eu tenho noção agora que uma sensação é um instinto que se elevou, e agora já não é mais o trabalho automático de preservação da vida. Ele tem um sabor em fazer o que faz. Ele tem uma compensação, a isso chamamos sensação. Bom, ele mordeu no tomate, aparentemente estava meio indigesto, mas se repensou, percebeu a qualificação desse elemento, reeducou o paladar, adequou, agora ele fica levemente adocicado. Então teve uma sensação agradável. Então ele guardou. Essa sensação evolui, porque ela vai evoluindo conforme se pratica, e forma uma memória através da repetição. Hoje uma sensação de fazer o gesto, amanhã faço diferente, cria uma memória. Essa memória chama-se emoção. Quer dizer, nasceu de um instinto que era o embrião, elevou-se a sensação, agora é a memória. Dependendo de como se fez, a memória pode ser perturbadora. Viu conforme você partiu para cima do Giló com aquela peixeira, sem avisá-lo que ele ia morrer, e para que ia morrer? E aí a memória perturbadora. Viu que nós comemos a metade, jogamos a outra no lixo? Adotamos um filho e deixamos o outro no orfanato? E aí cria o juízo a partir da promoção e chama-se sentimento. Agora o sentimento de culpa, de autopunição. Aí nós vamos gerando esses traumas, esses conflitos. A gente quer conversar com esse povo com o mesmo comportamento, ou transferindo para a terapêutica da Flávia, do outro, querendo que ela resolva o que nos cabe. Os terapeutas são facilitadores, apontam caminho conforme André Luiz narra. Eu não posso apontar caminho que eu não haja percorrido. Então você vai apontar os caminhos que você faz no seu universo. Se o outro quiser fazer no dele, vai ter. Só que você não vai fazer o que lhe cabe, mesmo que te pague
toda a sua fortuna. Fala, eu vou desbloquear energias que estão coaguladas com a minha energia que está em movimento. Então, a minha que está movimentando conscienciosamente, eu consigo entrar na tua e dissolver os coágulos. Agora, a minha emoção pode pacificar a sua e prontificá-la à transformação. Mas a transformação é com você. De modo que esse sentimento evolui e se transforma em pensamento, segundo André Luiz. Agora, com o pensamento, eu já posso, segundo a inteligência intelectiva na qual ele vai se transformar, arquitetar melhores situações de relacionamento, que é a promoção dessa inteligência intelectiva para a emotiva. E nos relacionamentos com ética se constrói a inteligência espiritual. E quando eu percebo que ser servido me torna um parasita e servir me torna um ser desperto, eu me torno virtude. Ficou mais ou menos claro? É com esses conteúdos ou com essa consciência que nós vamos resolver a problemática da depressão, da ansiedade, né, da bipolaridade, do pânico, ou seja lá que trauma, conflito, fobia, psicose for. Então eu preciso ter pelo menos uma noção do que eu estou vendo diante do espelho, do meu corpo. Se eu não sei cuidar do meu corpo, porque eu preciso começar com aquilo que vejo. Bom, não sei ainda cuidar diretamente do meu corpo como eu gostaria. Então cuide dos alimentos que você está trazendo para dentro dele. Você já está fazendo um grande feito. Temos 10 minutos para perguntas e respostas. Chega para cá. Chega para cá. Na questão de alimentos. Calma. Começa de novo. Sebastião, na questão de alimentos, tá? Eu, assim, separo, tiro as cascas, aí eu posso falar que aquelas cascas vão transformar em algo de adubo, alguma coisa, assim? Aí vai melhorar, assim, 50%? Ela está querendo, igual o leão da montanha, sair pela tangente mesmo. Não, mas assim, eu não vou comer casca de abacaxi. Assim, eu posso bater no bode. Tá vendo? Ela se entregou, né? Não, mas o assim, suco da casca é muito mais potente do que o da polpa. Então bate a casca, coa a casca lá, pelo menos, extrai pelo menos um pouco. Aí agora você pode transformá-la em adubo, ou se quiser você pode pôr no meio do bolo. Mas eu posso falar para você, olha, você vai ser adubo, você vai ajudar a manutenção de tal vaso. Mas dê as condições adequadas para ela fazer isso. Tá. Porque se você tritura a casca, extrai pelo menos o máximo do seu suco, então ela já vai ficar quase pronta para transformar em adubo. Tá. Ou o ideal, se tiver essa composteira, terceirizar o trabalho para as minhoquinhas, ela daria um resultado melhor. Mas o abacaxi para as minhoquinhas não é um material muito legal, mas quando misturado com outros elementos, triturado a casca já torna menos agressivo. Tá? Tá, assim, em relação a tudo, assim, batata, casca de batata, então tudo que você puder encaminhar com maior equilíbrio, melhor para você. Tá. O seu próprio corpo, a vida vai ter um maior respeito e vai potencializar as possibilidades em seu favor. Quanto mais desleixo, desrespeito com os elementos envolvidos, menos você vai ter de eficiência desses elementos nutridores. Você também falou que a gente pode imaginar, assim, vamos supor, você falou daquela hora próximo. Ora, vamos lá, põe um tracinho lá. Ora, pro, põe outro tracinho, nobis. Nobis, agora. Ora pro nobis. Ou ora por nós. Traduz o negócio, fica muito melhor. Então, eu não achei ainda, mas eu mentalizei.
E essa fase de quando você mentaliza, você traz, como que eu vou, assim, traz aquela mensagem. Se você conhecesse, pelo menos o pezinho teria como você mentalizar. Não, então, eu via como que é a estrutura da planta. Então você olhou pelo menos lá na sua memória extracelular lá. Aí já tá valendo. E aí, você assim, convida os elementais. Eu sei que aquele gosto que eu tô sentindo na boca é Você só vai saber o dia que você comer uma folha e comparar. Tá. Mas normalmente quando você faz isso, você traz a essência da consciência elemental e todos os elementos e o constrói em você. Tá. Por isso então, que o pessoal está mandando ver no Hora Pranava, eu mando ver no campo mental. Isso, eu fiz isso. Vou terceirizar para eles o que me cabe. E assim, eu achei assim, se você cortar quebrar, não há necessidade, você pode também pegar só de estar próximo você pode fazer isso. Mas mesmo. Cada um dentro do seu tempo, se não consegue, come, põe na salada, faz o que quer, o que for mais fácil. Mas se já consegue, só o contato físico com a planta, você pode plantar uma num vasinho para não crescer, porque se você limitou a expansão das raízes, ela não vai crescer, porque não tem como extrair nutrientes. Tá. E aí só de estar ali presente o povo, você já faz uma comunicação. Ou mentalizando, se você já tem toda a imagem na tua própria mente. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Esse microfone aqui está enganando nós, não tem como aumentar isso. Nosso encontro só vai ter laranja, né? É só laranja. Só laranja. Uma faquinha para a gente cortá-la em 4, abrir, né? Laranja, maçã, só fruta, isso. Tá? Gostei do negócio. Gostou, então tá bom. Sebastião, não sei se o meu raciocínio está correto. Quando você disse da alergia, vamos supor, eu tenho alergia à lactose, mas amo doce de leite. O meu corpo está viciado no doce de leite, então a vontade acaba sendo maior e esse instinto que eu trago no inconsciente, apesar de saber que isso é um malefício, eu mantenho, ok? Aí eu faço uma força sobre-humana para deixar o leite condensado de lado. De repente, depois de um tempo, eu caio na tentação. E aí volta todo esse processo. Então, na verdade, é aquele meu instinto que acabou falando mais alto do que a minha vontade. É isso. Vamos lá. É o seminário seguinte, né? Então veja, o instinto estava no seu subconsciente. Por um momento, você disse a ele que poderia ser diferente. Então você começou a nutri-lo com novas possibilidades. Então você negou o doce de leite, a lactose, com a presença ali do açúcar, mas deu a ele possibilidades. Só que você esqueceu de manter a nutrição nova. No pensamento, na emoção, na fala, na música, ou outro elemento que você propôs para substituir aquela personagem. E quando não há manutenção das vidas que você estava criando, elas começam a definhar. E quando elas não vêem a possibilidade de um novo alimento, voltam o antigo. Então a consciência que sobrou ainda dessa estrutura, que começou a ser modificada pelo novo, não tendo a manutenção do novo, os elementos se esvaem e a estrutura antiga se aviva e perde a lactose outra vez. Mas se houver a manutenção até a transformação do instinto em sensação e a sensação mediante o novo, eles percebem, comparando essa sensação em relação à outra que tinha do doce, que é muito superior, agora eles priorizam esta. Mas sempre você precisa alimentar os teus. Cessando o alimento, nem só de pão vive o homem, se dar o pão da vida, não vai voltar.
Mas se não fizer a manutenção para ir promovendo de sensação para emoção, e conforme nós falamos, eles vão voltar ao seu estado de origem. Por exemplo, tira uma célula de determinado tecido e coloca dentro de um soro o que nós chamamos de cultura das células. Até certo ponto ela vai ter o comportamento que tinha nos seus tecidos, seja da pele, seja de um músculo, seja de onde for. A partir de um ponto distanciando principalmente no tempo do local de origem, ela passa a se comportar como uma célula primitiva, com o que ela sabia antes de ser o tecido especializado. Então, se numa simples célula acontece isso, no instinto, na sensação, na emoção, porque a emoção se nutre de emoções semelhantes ou superiores para se promovê-la. Agora, se você vai dando emoções equivalentes e às vezes de emoções mais primitivas, ela vai se definhando e transformando num ser mais primitivo e pedindo sempre mais do mesmo, que é a tendência da estrutura, uma vez criada. Vamos supor que você toma um copo de refrigerante, criou um clã, ele vai pedir mais daquele elemento para expandir até transformar no vício. E a questão, por exemplo, da medicação, né? Aumente esse microfone que está enganando aí o povo. Aí. A questão da medicação. Quem aumenta? No caso, vamos pegar o exemplo da alergia, né? Estou no processo alérgico, tomo a medicação, resolvo o problema temporariamente. Passado um tempo, volta. Isso também está muito ligado até pela nossa ignorância, no sentido de não querermos nos mudar, porque a hora que eu estou doente, o remédio está ali para resolver o meu problema, mas eu não me modifico. Eu disse, o mocinho lá, eu estou quase decorando o nome dele, do eosinófilo. Pôr no nome dos filhos. Certo? Põe o nome lá que fica chique. Que ele tem o poder de ajudar na alergia. Estou correto? Mas agora é a correção real. A medicação vai interromper o trabalho desses elementos. Então, se eu criar situações para melhor relacionar comigo mesmo, a alegria de viver, a gratidão pela vida e tal, eu vou aumentar a produção desses elementos que ao mesmo tempo vão impedir esta rebeldia alérgica e ao mesmo tempo impedir a coagulação do sangue. Entendido? Você tomou a medicação, vai paralisar, como se toma um antitérmico, ele paralisou o trabalho do sistema imunológico, ou um analgésico paralisou o trabalho dos neurônios sensitivos de associação e motores. Travou o esquema, mas não resolveu a causa. Por isso que a nossa intenção é a conscientização, a criação ou fortalecimento dos elementos envolvidos no contexto. No caso, se for no tecido epitelial, quando nós falamos, a pele se renova totalmente em 4 semanas. Não é isso que a ciência nos mostra? Para a ciência, mas eu posso renovar a minha pele do dia para a noite. Ou pessoas que chegam com a pele escurecida na reunião, no final da reunião já está com a pele totalmente clarificada. Você já viu isso acontecer? Tirar sunguinhas. Então, quando a gente tem uma noção mais exata dos envolvidos, além da mentalização para criar as possibilidades, eu posso dar o alimento adequado àquilo que pretendo. Aí a gente para de sofrer e de se aprisionar com medicamentos que são divinos, mas ninguém na atualidade, não conheço, algumas exceções que estão tentando, que criaram algum tipo de medicamento alopático que não tem efeito colateral. E muitos dos efeitos são propositalmente criados para que você fique na dependência de outros medicamentos. Porque não intencionam, como no passado, um medicamento para auxiliar na recuperação. Como a gente tomava um simples melhoradinho infantil com chá de cidreira, hoje eu sei que não era ele, era o chá de cidreira que fazia o efeito.
que dava aquele suador e colocava o povo para fora que não queria ser promovido, e a gente se sarava do processo. Está mais ou menos claro? Claríssimo. Agora, dificuldade de relacionamento não resolvida, pode tomar o medicamento, você vai continuar de mal com você mesmo, ou de mal com o vizinho, ou com um alimento, ou com a situação. E continua o processo leve. Sim. Nesse processo que a gente aprendeu aqui com você, eu tenho visto bastante sobre a água solarizada e a cromoterapia. Aí eu queria saber assim, tem aquele livro dos novos padrões de consciência da Louise Reis. Uhum. Se eu poderia estar utilizando, se também seria um meio também de começar a fazer despertar, porque eu não sou fã de remédio, só em último caso, ainda no hospital, é na injeção. Mas eu estou fazendo o processo assim em casa. Eu queria saber se eu estou tentando, pelo menos. Igual, eu vi que amarelo também ajuda na alegria. Eu coloco a frase lá da problemática, escrita na garrafa, eu colo, deixo no sol. E vou tomando essa água de manhã, à noite, durante o dia. Se está um caminho também, seria um veículo para ajudar. Não sei se você entendeu. Eu entendi todinho. Uma leoa da montanha. Tudo bem, dona Leoa, sente lá um pouquinho. Quando nós somos supersticiosos, a gente evita de passar embaixo da escada. Se ver um gato preto na sexta-feira, a gente já dá um jeito de sair fora do assunto. E para resolver esse problema da superstição, vai que eu passo embaixo de uma escada. Aí eu já mato um coelho, pego a patinha e penduro no pescoço. Eu já coloco um amuleto e falo, isso vai me proteger dessas intempéries. Quando eu percebo que quero algo mais potente, não, isso não está muito bem, porque isso só está me protegendo, mas eu quero uma equipe inteira. Aí eu crio um talismã, impregno um talismã com a energia dos seres que eu quero convidar. Aí me cria um link entre a minha consciência e esses seres. Quando eu toco ou mentalizo o talismã, chega o povo para me atender. Aí eu percebo que pode ser algo diferente. Aí eu crio as palavras sacramentais ou sacramentais. Ou eu tomo consciência que eu sou o Deus desse negócio. Então a água solarizada, qual água que não é solarizada? Se apenas os neutrinos vindo do interior dos átomos de hidrogênio, considerado o elemento indesejável no interior dos átomos, que quando se equaliza um átomo, libera os neutrinos e 1 trilhão por segundo atravessa todos os corpos da natureza. Não estavam presentes na luz do sol? Todos os corpos. A sua água pode estar até embaixo da terra, está sendo permeada. Agora, o sol da sua consciência, enriquecendo a água em meio segundo, pode ser às vezes mais eficiente da terceirização que você fez. Mas é válida. Então, a cor amarela lembra da questão 31, 32 do Livro dos Espíritos? Principalmente a 32, as cores, os sabores, os odores, é a aglutinação desse único elemento, dependendo da configuração, porque a matéria é formada de um único ou de vários, de um só, do átomo primordial. As experiências vai qualificá-la, questão 31. E a combinação e a quantidade de elementos envolvidos vai dar as cores, os sabores, os odores. Agora, Allan Kardec não disse que as nossas virtudes qualificam os fluidos ou os fluidos também?
Então você pode ter a ajuda da cromoterapia, mas pega lá a rodinha que a gente faz com todas as cores e roda ela. Qual a cor que prevaleceu? Somente o branco. Da cor preta, fraciona-se todas as cores. E a junção de todas as cores, o branco. Seu pensamento é harmônico, simbolismo de branco. Ou meio perturbadinho. Você entendeu? Então, enquanto você não sabe, você vai usar a água solarizada, a saborizada. Eu até fico imaginando o morango que põe na água saborizada, laranja, maçã, rapidinho o povo vai embora. Fica ali os cadáveres, com todo respeito dizer, a parte mais densa que não serve para o corpo humano, a gente fica tomando a água, falando que é uma água saborizada. Por que não só magnetizada? Come a laranja primeiro, comer mesmo, que eu falei. A maçã, depois toma a água magnetizada. Quer água melhor saborizada do que esta? Então, enquanto a gente não sabe, usa-se o amuleto, o talismã, as palavras sacramentais, certo gesto para livrar dessas superstições. Mas quando você entende, você pega o seu copo d'água, como Miramês nos ensina, vá você para a frente do sol. Converse com os cristos que gerenciam esse astro-rei. Fale da sua intenção e deixe a luz emanada dessas consciências incorporada na luz do sol atravessar a sua água. E o ar, que traz o Evangelho também, atravessá-la quando você troca de copo. Agora você imantou a sua água, que é milhões de vezes mais potente do que a água que você terceirizou. Porque agora você atuou junto. O sol da tua consciência atravessou a sua água também. As suas virtudes qualificou. Agora você está trabalhando. O sol está te ajudando, o ar está te ajudando. Mas você está pelo menos fazendo um movimento com a intenção direcionada. Agora você está participando. Você não terceirizou para a cor amarela, ou para a cor verde, para a rosa, isto ou aquilo, a função X ou Y, de calmante, de cicatrizante, de isto ou aquilo que você pretende. Então você está ajudando. Você pode até usar a cromoterapia, mas saiba que você tem todas as cores dentro de você. E o dia que o aparelho não funcionar, que a energia elétrica faltar, não vai ter a sessão? As agulhas acabaram, não tem agulha esterilizada, não vai ter a sessão de acupuntura? Eu não tenho dedo? Eu não tenho mente? Então, se eu sei o que é, eu posso atuar nos nadis, nos meridianos com a mente, com o dedinho. Não preciso de agulha. Enquanto eu fico aprisionado nos amuletos, nos talismãs, eu fico limitado. Então, quanto mais vasto o conhecimento, mais livre será a consciência. Vamos para o nosso exercício final. Não aqui, mas ali. Posso só perguntar uma coisa? Pode. Eu vou fazer hoje à noite, né? Agora já fiquei confusa. O pessoal revoltado da minha geladeira já não vou usar mais. Vou passar no mercado, comprar. Vem cá, vem aqui para o povo ver seu rostinho. Agora eu fiquei assim angustiada com o que eu vou fazer hoje à noite. O pessoal revoltado na geladeira é responsabilidade sua. Então, mas eu revoltei Calma sem lá. ter consciência. Mas agora você vai pedir desculpa. Ah, eu consigo trazer de volta? Tem um negócio chamado Evangelho, oração. Pode até comprar um pessoal novo lá, trazer. Mas para vocês não vão morrer em vão. Isso. Pelo menos em parte, eu estou convocando todos o que eu expulsei sem perceber para o meu festim. Então a sinceridade, a honestidade permite que eles retornem e vai ser qualificados. Então faça isso com amorosidade, sem consciência de culpa, porque você fez o que sabia. Eu já vou ter que exteriorizar, porque já tá já. E agora faz o que for possível dentro do equilíbrio. Agora não adianta trazer alimento desvitalizado só na desculpa de reaproveitá-lo para sobrecarregar o teu corpo. Então encaminhe com equilíbrio. Se tiver composteira, muito bem. Se não, veja
quem possa dele se servir, dependendo da estrutura ou do organismo. A gente não fala lavagem para os porcos. Eles não conseguem transformar aquele material que aparentemente não teria nada útil ao corpo humano, mas é útil ao corpo deles. Então direcione para a natureza conforme a possibilidade que você tem, para as plantas, para os animais, ou de alguma forma, da forma mais harmônica possível, e agora recomece de forma mais consciente. Aquele pessoal que está guardado na minha geladeira, consigo trazer de volta. Muitos deles você vai conversar com eles. O propósito é bom, o pessoal volta. Apresente a sua proposta e você vai perceber que eles vão dialogar com você. Como George Washington Colville, você lembra do cientista? Obra Vida Secreta das Plantas. Eu pus um link no nosso livro, uma informação dele lá no final. Então, num dado momento, escasseou-se a matéria-prima para a extração de determinado tipo de óleo nos Estados Unidos. E o amendoim se apresentou a ele, falou: enquanto 50 quilos do material que escasseou só fabrica, ou só se consegue 5 litros ou quilos de óleo, nós com 50 quilos fabricamos 17. E nós estamos quase desprezados, apenas servindo de alimento para os porquinhos, que era assim que era visto lá. Não que eles não mereçam. E ele, então, diga o que vocês podem fazer a meu benefício e apresente o que você pretende. Eles vão se apresentar e você vai dialogar com eles. Mesmo que o processo seja degenerativo. Por exemplo, eu vou cozinhar, depois eu vou bater no liquidificador. Por que tem que bater? Porque para virar o que eu quero. Um creme. O que você quer ou o que é mais cômodo? O que é mais rápido. Então vamos ver aqui. Não, mas só entre eu e você, não conta pro povo. Ah, tudo bem. Não conte pra ele. Que tal você dar uma cozinhada, de preferência no vapor? Já ia para panela de pressão. Pois é, panela de pressão você já vai torturá-los ainda mais. Pois é. Aí então vai no vapor. Fez. Agora pega um garfinho bonitinho, amasse o polvo. Com as suas mãozinhas, carinhosamente, você vai preservar quase todas as fibras. Aí um líquido adequado lá, você vai transformar num caldinho, não tão uniforme como você gostaria, lisinho, mas com a preservação das fibras, etc. E com menos agressão possível a eles. Então, no vapor, você vai preservar quase tudo, e ainda não em fogo muito alto, porque senão vai evaporar ainda alguém. Então, bem amorosamente, depois amassando. Você faz o seu caldinho, porque você quer mais ou menos um caldo, é isso? Uma coisa uniforme. Que eu sempre faço, o creme desses vegetais. Eu sei. Então eu uno eles e aí depois todo mundo junto, triturado. Mas agora sem triturar, preservando. Não vai ficar 100% uniforme, vai ficar uma coisa mais nutritiva. Você só vai mudar um hábito. Fala, eu vou priorizar beleza ou qualidade? Porque você vende ou você come? Com essa coisinha uniforme que você faz. É para você, para o seu uso ou para comercializar? Não, além de mim, né? Outras pessoas. Pois é, mas você vai avisar para as pessoas. Fala, o produto pode não ter a beleza do outro, mas tem mais nutrientes. Você vai explicar. Ela prefere esse aqui, eu vou bater, vou destruir todas as fibras, vou cozinhar na panela de pressão, vai acontecer isso. E aqui é um novo produto e pode até cobrar mais caro. É um produto novo, mais nutritivo e com elementos com essa pauta. Você pode avisar como você está fazendo o seu povo. E posso manter a casca de todo mundo? Pode manter a casca de todo mundo e todo mundo ir para o seu processo. Tranquilo. Então tá. Fico mais consciente. Vamos lá. Ele nem deveria ter feito a pergunta, né? Porque 20 bilhões de vezes mais potente, ele arrebenta as moléculas de dentro para fora. Enquanto os demais mecanismos aquecem amorosamente de fora para dentro, preservando o máximo dos nutrientes, dependendo de como se faz. Então, tanto micro-ondas quanto os celulares na hora de refeição não deveria
estar próximo, salvo se a gente tem a energia amorosa tão intensa de neutralizar as ondas radioativas dos celulares, por exemplo. Para o micro-ondas, com 1 minuto de aquecimento já coloca praticamente tudo a perder. Sebastião, só mais um minutinho, só para eu entender uma coisa. Essa promoção que, vamos voltar lá na pergunta da Nilva, essa promoção do doce de leite que ela estava falando, que meu organismo promocionou, vamos dizer assim. Então, eu vou falar de um doce de leite ou um refrigerante. Tá? Porque a partir do momento que eu deixei de ingerir aquele alimento, porque eu sei que aquilo não está fazendo bem para o meu organismo e tal, e aquilo, eu entrei numa tal harmonia tão grande que pode pôr refrigerante, doce de leite, que já para mim não tem mais sentido. Então eu consegui promocionar, seria isso? Exatamente. E quando for preciso comer o doce de leite, para não desagradar alguém que te serve, você vai comer sem consciência de culpa, porque você vai transmutá-lo naquilo que você estava dando aos seus funcionários, aos seus colaboradores. Então, quando você promove ou dar um outro tipo de alimento, eles sabem que não vão passar fome. Então, que você está fornecendo o alimento criado pela tua mente, pelas suas emoções, pelas suas palavras, pelas leituras, pela música, ou pelo alimento de qualidade diferenciada que você substituiu naquele que dava anteriormente.